Você está assistindo a Orion TV. Orion TV, programação de qualidade para Tietê e região. Confira nossa programação no site oriontv.com.br. Olá, boa tarde, eu sou o Renan Martos e hoje estamos começando mais um programa da hora. A apresentadora titular, Adriana Martins, não pôde estar hoje, mas em breve estará de volta aqui no programa da hora. Hoje estamos recebendo uma convidada muito especial. Trata-se da escritora Samantha Holtz. A jovem escritora tem apenas 29 anos, é natural de Porto Feliz e tem 4 livros publicados. O primeiro em 2012 e todos com grande aceitação do público. Boa tarde, Samantha, tudo bem? Muito obrigado por participar do programa da hora. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Obrigada a vocês pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando aí com seus telespectadores. Que bom. Então, vamos lá, Samantha. Você nos disse que aprendeu a ler sozinha aos 5 anos de idade, para entender as histórias que sua mãe lia para você. Diz para a gente o quanto isso influenciou na sua paixão pela leitura e te levou a ser o que é hoje. Na verdade, foi onde tudo começou. Histórias em quadrinhos do Maurício de Souza foram assim o meu primeiro passo dentro do mundo da literatura, da leitura e da contação de histórias. Porque quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 4, 5 anos, eu não sabia ler, a minha mãe e minha irmã mais velha liam as histórias para mim. E eu tinha tanta vontade de ler e de entender que eu me lembro assim muito vagamente, mas eu estava olhando o gibi um dia e eu comecei a entender o que estava escrito nos balõezinhos. E eu lembro que eu cheguei, mãe, eu acho que eu li. E eu já era apaixonada por Turma da Mônica. E foi aos 7 anos de idade que, de tanto gostar das histórias dele, eu peguei e falei para minha mãe, eu já decidi o que eu vou ser quando eu crescer. Eu vou ser redatora do Maurício de Souza. E o que eu fiz? Comecei a treinar. Eu juntava um monte de folha sulfite, grampeava no meio, dobrava e fazia minhas historinhas. Minha mãe tem até guardado até hoje esses gibizinhos, os personagens que eu criava. Eu desenhava um monte de quadradinho, ia fazendo as historinhas dentro. Então, assim, foi muito importante para despertar a minha paixão pelo mundo das histórias, de contar histórias, de ler, de contar. E até então eu não tinha assim, a clareza de que isso realmente me levaria a viver dessa profissão, de contar histórias. Eu achava tão bonito, mas eu não pensava, poxa, isso pode ser uma profissão, pode ser uma carreira. Eu era muito nova ainda para ter essa noção, Mas foi daí que as coisas foram caminhando. Daí, aos 9 anos, eu ganhei um concurso de redação na minha cidade, Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo. E comecei a escrever poesias, contos, reflexões. E na adolescência que eu comecei, então, a escrever o meu primeiro romance, que eu achava que ia ser um conto e, para minha surpresa, ficou grande demais para ser chamado de conto. Legal. Você é formada em publicidade. Sim. Então, conta um pouco para a gente como é que foi a sua história da publicidade, enfim, até seu início como escritora. Ah, sim. Como eu comentei, na adolescência eu comecei a escrever meu primeiro livro e tudo mais, e mesmo almejando essa carreira de escritora, eu percebi o quanto era difícil a gente conseguir, logo de cara, uma boa publicação, realmente você se bancar dessa carreira. Então eu fui buscando alternativas, um conselho que meu pai sempre me deu, eu até repasso para os jovens que conversam comigo. Mesmo você tendo esse sonho, não deixe de buscar, mas também não deixe de estudar, de trabalhar, de buscar uma outra área, porque existe a possibilidade de não dar certo ou de não ser aquilo que está reservado para a gente, Então, eu busquei me formar em alguma coisa que me possibilitasse trabalhar também com escritas, mesmo que não de livros. E eu fiquei entre publicidade, jornalismo e acabei optando por publicidade e propaganda, o que foi ótimo, porque atualmente me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Assim, o escritor tem que se autodivulgar muito. Mesmo tendo um trabalho, uma assessoria de imprensa da editora, o trabalho do próprio autor é importante. Então, quando eu me formei, eu tinha em mente talvez trabalhar em alguma agência, fazer a parte de redação publicitária, sempre pensando em trabalhar com textos, era sempre minha grande paixão. E felizmente hoje essa carreira me ajuda
de outro jeito, não dentro de uma agência. Você falou dos seus pais. Qual a importância deles e no que eles te ajudaram nessa questão de você se tornar uma escritora, de seguir com isso, de falar isso que eu quero para a minha vida, e como é que foi isso? Nossa, a minha família, assim, o apoio deles é incondicional, é maravilhoso. Eu acho que, assim, se todas as pessoas tiverem um apoio que eu sempre recebi, não somente dos meus pais, mas das minhas irmãs, dos meus tios, tias, primos, todo mundo sempre acreditou muito em mim. E isso foi importante, especialmente para aqueles momentos em que nada parece que está dando certo. Às vezes, como eu disse, é muito difícil. Por exemplo, eu com 16 anos, mais ou menos, que eu terminei de escrever o meu primeiro romance. E na minha cabeça, eu ia mandar para as editoras, alguma ia aceitar e pronto, eu ia publicar. E graças a Deus não foi isso que aconteceu, porque meu livro realmente precisava ainda passar por muitas melhorias. Mas naqueles momentos em que você leva a rejeição, que uma editora nega o seu livro, ou nem te responde, ou que parece que nada vai dar certo, a gente começa meio que a duvidar da nossa capacidade ou de que as coisas vão caminhar. E é maravilhoso você chegar em casa e ter a sua família ali te apoiando, falando o quanto você é boa, te acompanhando nos eventos, né, depois que as publicações aconteceram. E é como eu disse, meu pai e minha mãe também, eles nunca falaram, vai lá, tenta, a gente banca você até você conseguir. Sempre me ajudaram a manter os pés no chão. Né? Continua estudando, continua trabalhando, que na hora certa, quando as coisas acontecerem, se não acontecerem, você tem o seu respaldo, você tem sua carreira. Então, assim, foi e é maravilhoso contar com esse apoio da minha família. Legal. E como é que é para você, tão jovem, já ser tão reconhecida pelo seu trabalho? Conta pra gente. Eu tenho noção de que eu ainda tenho muito a crescer, a caminhar, mas, assim, atualmente, eu estou contratada pela editora Sextante, que é uma das maiores editoras aqui do nosso país. Então, eu tinha em mente um dia chegar lá e eu confesso que não esperava que acontecesse tão rápido. Eu tinha muita vontade, né, de crescer na carreira, ir galgando novos degraus. E agora estar aqui com um público tão amplo, com tanto carinho dos leitores. Eu sempre tinha a imagem mental, né, quando eu sonhava com essa carreira, de que o meu sonho ia se realizar no momento que eu visse o meu livro físico impresso nas minhas mãos, que era essa a realização do meu sonho, que era entrar numa livraria e ver os meus livros ali à venda. Mas eu não tinha ideia do quanto a gente realmente toca os corações das pessoas através do que a gente escreve. E receber todo esse carinho e ter noção de quantas pessoas no Brasil inteiro a gente alcança, isso sim eu percebo que é o meu verdadeiro sonho realizado. É o verdadeiro propósito do meu trabalho, né? Eu sempre tive, eu nunca tive a ilusão de que eu queria ser escritora para ser rica, ser famosa, ser conhecida. Isso, se acontecer, é consequência. Mas eu via o quanto eu conseguia emocionar e tocar as poucas pessoas que liam os meus livros, no formato original mesmo, impresso em gráfica. E eu imaginava, já pensou poder expandir isso para mais pessoas, talvez para o mundo? Se Deus quiser, eu vou chegar ainda nesse patamar, né, de levar para fora do país. E hoje eu ter essa noção, pessoas que me escrevem às vezes para contar que a vida delas se transformou graças à leitura do meu livro, de um dos meus livros. Eu falo, gente, está aí a realização. Essa semana mesmo, uma moça que está morando na Itália me escreveu, falando, olha, eu estou indo aí para o Brasil no Natal e eu quero comprar seus livros, porque não vende lá fora, né? Então eu falo, olha onde está chegando a notícia, está indo longe. E se Deus quiser, daqui só para o alto, só para maiores objetivos alcançados. Com certeza, que bom. Você falou das pessoas que leem seus livros. Qual que é o público-alvo, o público que você atinge? O que você tem a dizer assim, das pessoas que costumam te acompanhar? Tem público, tem homem, tem mulher, tem mais velho, mais novo, mas a grande maioria do meu público são as mulheres jovens e jovens adultas, né? Adolescentes e jovens adultas. É a faixa até que minhas histórias acabam alcançando e tocando mais. Romance é uma leitura que o público feminino acaba preferindo, acaba lendo mais, e é realmente gostoso quando ou um homem, né, ou às vezes uma pessoa muito mais velha ou muito mais nova do que você está acostumado a receber o feedback, entra em contato para dizer que gostou muito da leitura, né? O livro é muito democrático. Eu acho que as histórias dificilmente vão se restringir a um público. É a pessoa que cria esse filtro, né? Eu não gosto de ler terror, eu não gosto de ler romance.
Mas se você se abrir, você encontra diversão e até mesmo ensinamentos em todos os gêneros literários. Sim, tem razão. Então, assim, para quem ainda não conhece o seu trabalho, fala um pouco dos seus livros para a gente. Ah, legal. Bom, eu vou contar então do primeiro que foi publicado. Eu até tenho ele aqui. É o romance O Pássaro. Ele foi publicado no ano de 2012, com uma outra capa. Ele é uma história de época. E, embora tenha sido o primeiro livro que eu publiquei, não foi o primeiro que eu escrevi. Como eu disse, eu escrevi o primeiro aos 14 anos de idade e comecei a mandar para as editoras, nenhuma delas dava o ok, eu começava a ficar chateada. Mas eu pus na minha cabeça o seguinte: eu vou escrever porque escrever é o que eu amo, independente de nunca publicar nada. Isso, ninguém nunca vai tirar de mim os meus livros escritos, né? Aí eu escrevi mais um e O Pássaro foi o terceiro livro escrito, né? O meu segundo ainda não é publicado. E esse, sim, ele foi aceito pela editora Novo Século. A primeira edição dele saiu pelo selo Talentos da Literatura Brasileira. E esse aqui já é a segunda edição, que é um relançamento com uma capa nova dentro do selo principal da editora, que a gente diz, que é a Novo Século. Ele é um romance de época, né, e conta a história da Caroline, que é a filha de um barão muito importante, que está prometida em casamento para um cara que ela não concorda, e se passa na Idade Média, mas ela tem uma mente muito à frente do tempo dela. Ela defende muito a liberdade, ela não aceita que ela vai ser para sempre submissa à vontade de um pai ou de um marido. E ela resolve fugir e conta com a ajuda de um domador de cavalos, o Bernardo, que também tem aí seus sonhos, suas ambições, e é claro que muita coisa vai acontecer no caminho, né? Então veio Quero Ser Bette Leavitt, também pela editora Novo Século, que é um romance mais no estilo contos de fadas. Conta a história de uma bailarina órfã, que acabou de completar 18 anos, está saindo do abrigo em que ela sempre viveu, e ela acaba sendo chamada para a gravação de um filme do livro que a mãe lia para ela, que a personagem se chama Bette Leavitt desse livro. Então, Quero Ser Bette Leavitt faz uma associação à participação dela nesse universo. Aí o meu terceiro livro publicado, sim, foi Renascer de um Outono, que é o primeiro que eu escrevi. Esse, sim, foi aquele que eu escrevi na adolescência. E quando eu disse que ele, graças a Deus, não tinha sido publicado, é porque quando eu fui reler esse livro para fazer o trabalho da publicação, da preparação do texto, eu percebi quanta coisa tinha para melhorar, quanta coisa tinha para mexer. Meu Deus, eu até pedi desculpas para o Daniel Lameira, que foi o editor que leu na época. Eu falei: Daniel, 1000 desculpas por ter te deixado ler do jeito que o livro estava. Eu tirei da gaveta, soprei a poeira e mandei, né? Foi bem isso. Mas ele foi totalmente repaginado, retrabalhado, e é uma história de romance com um drama e bastante reflexões. É o único livro até então narrado pela própria personagem. Então ele acaba trazendo muitas reflexões, muitos pensamentos que ela compartilha com o leitor. E o meu último, que foi lançado agora pela editora Arqueiro, é Quando o Amor Bater à Sua Porta. Ele foi lançado agora na Bienal do Livro de São Paulo. E está sendo muito bem aceito, está muito legal a repercussão do público para ele. E conta a história da Malu Rocha, que também é uma escritora de 29 anos, mas que não sou eu. Todo mundo acha que eu estou me retratando aqui. E a Malu, se ela estivesse aqui em meu lugar, ela já ia estar assim bufando de raiva, porque a história começa justamente com uma entrevista em que a jornalista está fazendo perguntas e ela retrata os pensamentos, dizendo: meu Deus, sempre as mesmas perguntas. Então, hoje em dia, os blogueiros que conversam comigo falam: Samantha, desculpa te fazer essas perguntas, eu sei que é repetitivo. Eu falo: gente, eu não sou a Malu. E ela é uma escritora de romances que não acredita no amor, mas que, de repente, um cara sem memória bate na porta da casa dela, dizendo: estava vindo para Curitiba, que é onde ela mora, né? São José dos Pinhais, aliás. Eu estava vindo para cá, meu carro caiu no rio, eu não tenho nenhuma pista de quem eu sou, perdi a memória no acidente, ele só tinha um comprovante de que tinha uma reunião agendada com ela. E aí a Malu acaba ajudando esse estranho a descobrir quem ele é e também vai se redescobrindo nessa jornada. Que legal, Samantha. Histórias com certeza muito interessantes e muito bacanas. E como é que as pessoas que querem conhecer seu trabalho fazem para ter acesso aos livros? Pode ser diretamente com você também? Explica um pouco para a gente como é que funciona. Eu tenho perfis em todas as redes sociais, acho, Facebook, Twitter. Eu falo, digita Samantha Holtz, sempre vai ser eu lá, né? Samantha Holtz, sem TH, só com TA. Eu falo que o meu Samantha não é Samantha chique, é Samantha simples. E podem me adicionar no Facebook, Instagram, Twitter, tem no Snapchat também.
E os livros estão à venda em vários sites, né? Livrarias virtuais, livrarias físicas também. Se de repente não encontrar em algum lugar e quiser falar comigo, eu também ajudo a encontrar. Ou às vezes alguns livros eu costumo ter em casa, podemos combinar também de eu mandar, né? Pode fazer a compra desse jeito. Então, qualquer dúvida é só falar comigo, que no meu site eu também deixo os links dos sites em que eu sei que os livros estão à venda, o link direto, a pessoa pode entrar lá também e pesquisar. Então, tá bem fácil de encontrar, né? E falar comigo, me contar o que achou, porque eu adoro saber as opiniões, boas e ruins. As opiniões dos leitores são sempre importantes, imagino, né? Para construções, né, de novos livros ou coisas nesse sentido, né? E fala para a gente agora, Samantha, quais foram e quais são suas referências como escritores? E, de repente, algumas qualidades deles que você busca incorporar no seu trabalho? Ah, legal. Eu sou muito diversificada na minha leitura, inclusive nessa busca de referências, né? Eu gosto muito da escrita do Dan Brown, que é o autor de O Código da Vinci, Anjos e Demônios e outros super best-sellers, né? O Dan Brown, eu acho a escrita dele muito inteligente, muito sagaz. Ele sabe não somente contar uma história prendendo o leitor, mas transmitir muito conhecimento sem ser maçante. E eu acho que isso, eu gosto muito assim de ler os livros dele, prestando atenção em como ele faz isso. Eu acho isso bastante interessante, bastante útil para os escritores também aplicarem, né, em suas histórias. E, em contrapartida, um estilo totalmente diferente é o da Sophie Kinsella. É uma autora que, meu Deus, eu leio tudo que ela publicar. Ela é uma autora do que a gente chama de chick lit. É um gênero de literatura para o público feminino, né? Aquela literatura mais divertida, mais gostosa para passar o tempo. E é incrível como ela fisga a nossa atenção de um jeito que pode ser 3 da manhã, você tem que acordar às 6 horas, você está lá lendo, você não para. E ela é muito divertida, bem-humorada, também sem sair muito ali sem chegar no ponto do sem noção, né? O escritor tem muito que ter esse tato. Se ele quer ser inteligente, se ele quer ser bem-humorado, se ele quer ser sombrio, se você pesar demais a sua mão, você acaba tirando um pouco, você acaba sendo muito fora da realidade. O seu leitor vai desconectar da leitura nesse momento. Ele vai falar, nossa, acho que aqui a Samantha pegou pesado. Aí pronto, já era. A pessoa já desconectou e é a chance que ela tem de abandonar a leitura. Então, esses autores que eu admiro, a J.K. Rowling, do Harry Potter também, a capacidade dela de criar um mundo fantástico em uma série de 7 livros, agora 8, né? Que tem o 8º, que é daquele roteiro. E amarrar os detalhes do primeiro ao último livro com tanta maestria, eu também admiro demais. Então, e os brasileiros, eu gosto muito da Carina Ricci, que é uma autora no estilo da Sophie, né? Ela é um romance com chick lit, gosto muito dos livros dela. E o Maurício Gomide, eu admiro demais, ele é finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. No momento, ele é um escritor de Brasília e eu acompanho o trabalho dele, a gente participava juntos de eventos desde os tempos em que ele autopublicava o livro dele, ele abriu uma própria editora para lançar e ia nas livrarias com os livros dentro de uma mochila para vender ali, né? Só tinha com ele a venda, ele não tinha os livros distribuídos. E hoje ele está numa editora intrínseca, né? Finalista aí do maior prêmio de literatura. Puxa vida, né? É uma história que eu sempre tive certeza que ele chegaria longe, mas veio isso acontecendo. É inspirador, né? E fico muito feliz por ele. E acho que todos os escritores devem levar esses exemplos no momento em que eles estiverem ali no seu momento de baixa, né? Que você ainda parece que as coisas não estão acontecendo. Lembra daquele escritor que hoje está no topo, mas um dia carregou o livro na mochila, né? Que é o caso do Maurício. É um grande exemplo a ser seguido. Que bom, legal. E você, como você mostrou para a gente, você tem 4 romances publicados. Sim. Você pensa, de repente, em abordar outros gêneros nos próximos livros ou inicialmente a sua ideia é seguir com os romances? Eu ia fazer um suspense, mas eu prometi para os meus leitores que eu ia soltar alguma informação hoje sobre os próximos livros. Eu tenho alguns livros prontos, inclusive, e outros para serem trabalhados, que eles têm o que eu chamaria de um pezinho no sobrenatural. Ele envolve um pouco assim a questão de mundo de anjos, almas, né? Sem envolver questão religiosa, apenas a parte mais de fantasia, né? Mas esses ainda vão ter o momento certo de serem trabalhados. Os novos livros, eu já estou com 2 ideias ali prontas para serem trabalhadas, ainda decidindo qual delas que eu vou começar a trabalhar.
Ainda serão romances, mas o que eu posso antecipar de novidade, né, é que em um deles eu vou explorar o ponto de vista. Quando a gente diz ponto de vista, é o próprio personagem contando a história, né? O ponto de vista de uma personagem com uma deficiência, né, que eu não posso antecipar qual é, mas eu pretendo fazer realmente um estudo para que eu possa retratar na voz dessa personagem como é a realidade dela, vivendo, né, essa deficiência, quais são as limitações, quais são as superações, mas sem, né, não que o foco do livro seja esse, mas que quem de repente tenha esse mesmo, né, essa mesma realidade da personagem possa se identificar ali e realmente ver, nossa, estou sendo retratada fielmente, né, sem fantasiar, sem romantizar, com suas dificuldades e seus benefícios. E também o ponto de vista masculino, que é algo novo, que eu ainda não trabalhei em outros livros, eu também pretendo explorar em uma próxima história. E eu também estou com uma ideia ainda menos desenvolvida, para, assim como eu tenho um livro com um pezinho no sobrenatural para futuramente ser lançado, é um livro com um pezinho no chick-lit, né? O gênero que eu falei para vocês agora há pouco, que é essa literatura mais cômica, mais leve, divertida. É uma outra ideia que eu estou aí para trabalhar. Quem está acostumado a ler meus livros diz que chora muito. Os meus leitores vivem me xingando que eu fiz eles chorarem no ônibus, no metrô, no consultório médico, na sala de espera. Samantha, não posso ler seus livros em público. Então, esse próximo, dando certo de trabalhar e de publicá-lo, vai ser para dar um pouco mais de risada e chorar um pouquinho menos. Legal. O papo está muito agradável, Samantha, mas infelizmente a gente tem que fazer a nossa primeira pausa, né? E daqui a pouquinho a gente volta, então, com a segunda parte da entrevista com a Samantha. Daqui a pouquinho estamos de volta.
seu tempo é agora. Tô muito tempo sem estudar. A FAEL também é feita para você. Minha filha precisa de mim e aqui não tem faculdade. Estude em casa de qualquer lugar do Brasil. E se eu não tiver acesso à internet? Você tem suporte presencial e livros gratuitos. E como eu vou pagar? Mensalidades a partir de R$ 149. Vestibular FAEL. Sua matrícula vira desconto até 31 de janeiro. FAEL. É tempo de ganhar tempo. Olá, estamos de volta com o programa da hora. E agora vamos a uma dica de culinária com a Tatiane Romano e a paneloterapia. Vamos fazer um mosaico de gelatina com cara de Natal? Essa sobremesa pode e deve ser feita o ano todo com sabores de gelatina que você mais gostar. Hoje eu resolvi fazer com carinha de Natal, então eu escolhi gelatina de morango e limão. A gente começa preparando as duas gelatinas separadamente. Na embalagem diz que cada pacotinho de gelatina deve ser dissolvido com 250 ml de água fervendo e depois adicionar 250 ml de água gelada. Eu faço com 150 ml de água fervente e 150 ml de água gelada. Assim ela fica mais durinha e mais fácil da gente montar e ficar os quadradinhos bem certinhos. Pegue uma forma e passe um pouco de água para ajudar na hora de desenformar. Com as duas gelatinas prontas, é só cortar em quadradinhos e colocar alternadamente na forma. Agora prepare 2 pacotes de gelatina incolor conforme instruções da embalagem. Misture uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidro de leite de coco e as duas gelatinas incolor. Coloque sobre as gelatinas de morango e limão e leve para gelar por pelo menos 4 horas. Depois é só desenformar e servir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, façam essa gelatina nas festas de final de ano e se você curtiu Panela Terapia também no Instagram, marca a hashtag Panela Terapia para eu poder identificar as suas sobremesas que você fez aqui do canal. Até o próximo vídeo! Então é isso, para você que curtiu a paneloterapia, voltamos agora com a segunda parte da entrevista com a Samantha Holtz, que terminou o último bloco falando sobre o próximo livro dela. E com certeza deixou os seus fãs curiosos. Fala um pouquinho mais desse seu próximo livro, se tem alguma data de lançamento e, de repente, alguns outros projetos que você possa ter a curto, médio prazo. Ah, com certeza eles estão lá já falando que eu dei poucos detalhes e que eles querem mais. Eu conheço, meus fãs nunca estão satisfeitos. Não tem ainda prazo, né, para lançamento, mas eu já estou conversando, né, com a editora para de repente a gente estudar, trabalhar nessa história. Eu gosto sempre de lançar um livro por ano, né? Até o momento, só em 2015 que eu não lancei livro, né? Acabei lançando no começo de 2016. Mas é sempre interessante lançar mais ou menos na metade do ano, época de Bienal de Livro, né? Bienal do Rio, de São Paulo. E acredito que eu começando a trabalhar em uma dessas histórias agora, definindo tudo, definindo inclusive a questão da publicação, já consigo ter a história pronta a tempo da gente
lançar no segundo semestre do ano que vem. Mas nada, não é uma promessa, tá, gente? Não é nada certo ainda. É a minha intenção, se Deus quiser, vai concretizar desse jeito. Que ninguém imagina, mas trabalhar em um livro é muito mais tempo do que a gente pensa, sabe? Tanto para o escritor terminar a primeira versão, fazer a sua revisão, a editora preparar o texto, revisar de novo. São muitas leituras, releituras, e cada detalhe a gente trabalha com todo carinho. Às vezes a gente precisa mudar um pedacinho da história que exige toda uma nova pesquisa, que exige a gente mudar outros detalhes que estão ligados àquilo. Então, às vezes eu falo agora de uma ideia, o pessoal fala, nossa, mas só daqui a 1 ano... E correndo para dar esse 1 ano. Então, vamos ver se a gente consegue fazer nesse tempo. Legal, Samantha. Eu estive dando uma olhada também. Você também tem no seu currículo algumas premiações e homenagens. Algumas, para não dizer muitas, né? Então, fala um pouco mais disso para a gente. São algumas, né, pelas quais eu sou muito grata. A primeira delas foi quando eu percebi que estava dando certo essa história de ser escritora. Foi o Prêmio Destaques Literários 2012, organizado por blogueiros literários brasileiros mesmo. Foi assim, 2012 foi o ano em que eu lancei meu primeiro livro, O Pássaro. E essa primeira publicação, ao contrário das outras, né, as publicações, para quem às vezes não sabe como funciona o mercado editorial, né, existem as publicações independentes, em que o autor pode, de repente, colaborar financeiramente com a sua publicação, ou às vezes ele paga mesmo para ter os livros e só ele vai ter os livros à venda. E existe a publicação tradicional, em que a editora que arca com os custos de impressão, de distribuição, e o autor apenas recebe os direitos autorais. Ele não precisa investir nada, né? E as minhas publicações atualmente são nesse modelo. Mas a primeira, embora não tivesse um investimento financeiro, existia no contrato a cláusula da compra de 500 livros. E quando, assim, eu já vinha tentando há muitos anos, eu não conseguia, né, uma publicação no modo tradicional, eu falei para mim mesma, eu vou fazer essa publicação desse jeito e vou vender esses 500 livros e recuperar o meu dinheiro, né? E então, assim, eu trabalhei muito, peguei meu lado publicitário, trabalhei muito a divulgação da minha história, fiz muito evento, participei de muitos eventos, divulguei pela internet, vendi pela internet, graças a Deus, rapidinho, questão de 7, 8 meses, vendi esses 500 livros e tive que comprar mais. E no final de 2012, quando eu estava, né, nessa tentativa louca, eu brinco que eu tinha sangue nos olhos para ser escritora. Eu falava, eu vou fazer dessa primeira publicação meu primeiro passo de uma carreira, e não uma tentativa, e não um hobby, né? Então, quando deu certo, eu vi que eu consegui vender os meus livros, que estava começando a ter uma boa aceitação, veio a nomeação, eles escolheram 5 livros em cada categoria, 5, 6 livros, e o meu livro foi indicado por esses blogueiros literários na categoria Romance Nacional. E entre tantos romances nacionais que foram lançados em 2012, só de estar lá para ser votado já era uma grande conquista, né? Eu já tinha alcançado uma visibilidade suficiente para julgarem o meu livro, né, passível de estar ali concorrendo. E a votação tinha 2 categorias, o voto técnico, que eram os blogueiros literários, e o voto popular, que era o público em geral, do país todo, ia lá e votava nos favoritos. E o meu livro ganhou nas 2 categorias. Eu fiquei muito contente que ele concorreu com outros títulos que eu também adorava. Então, já foi minha primeira conquista, que, como eu disse, contando todo esse histórico de vender livro literalmente de porta em porta no começo, falei, poxa, está funcionando, está dando resultado. Então, me deu um gás extra para continuar buscando e, felizmente, deu certo. Aí, em 2014, eu fui nomeada como escritora humanitária no Prêmio Anita Garibaldi em defesa dos direitos da mulher, que ele aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo. E foi uma surpresa, porque até então eu falei, como é que me acharam, como é que me deram esse título? Inclusive a gente está mostrando, né, imagens dos prêmios, né, que você recebeu. Ah, que legal, esse mesmo, essa primeira foto é a do Prêmio Anita Garibaldi, que aconteceu em agosto de 2014. A de baixo lá é o certificado dos meus prêmios. Ah, tem também a Fliport, eu participei de um concurso de poesias da minha cidade mesmo. E fiquei em segundo lugar.
Olha lá, poesia não... E a moção de aplausos é esse que está mostrando também. Essa moção de aplausos foi logo que eu lancei meu primeiro livro. O vereador Urias Oliveira, na época, ele me indicou, né, para essa moção de aplausos pela publicação. Que Porto Feliz é uma cidade pequena e, na época, embora outras pessoas já trabalhassem com escrita, com livros, eu acredito que para eles foi uma novidade alguém estar ali lançando um livro, indo para uma Bienal do Livro fazer autógrafo. Então virou assunto na cidade, né? E o último prêmio que foi o maior foi esse que eu estava comentando, né? Que os organizadores depois eu fui, né, perguntar como é que aconteceu essa seleção. E eles disseram que jornalistas e formadores de opinião do Estado selecionaram cerca de 200 mulheres que eles acreditavam que faziam a diferença em seu trabalho. E dessas 214 foram selecionadas, uma em cada área, uma da saúde, uma da educação, eu na literatura. E eu achei muito legal, porque é justamente essa questão, esse lado mais humano que eu gosto de trabalhar na minha carreira. Eu gosto de pensar que os meus livros são mais do que apenas um entretenimento, mais do que apenas um meio do leitor passar o tempo. Eu gosto de colocar ali sentimentos e mensagens que ele vai poder carregar para a vida dele, de repente plantar boas sementes, né? Bacana. Samantha, você falou para a gente também um pouco do seu início, né? Como escritora. Você, de repente, deve conhecer muitos aspirantes a escritores. Sim. Que, de repente, procuram, relatam suas dificuldades. Como que é isso para você? O que você tem a dizer para quem, de repente, quer se iniciar nessa área, nessa carreira, e encontra essas dificuldades que você falou? O que você tem a dizer para essas pessoas? Encontra, sim. Eu tenho muita gente que me procura mesmo, querendo lançar um livro, ou antes disso, querendo escrever um livro. E assim, eu recebo tanto esses contatos que eu gosto de dar atenção individual para cada um, mas eu percebia que eu acabava não conseguindo dar conta de responder cada pessoa com a atenção que ela merecia, com o tempo que ela merecia. E é por isso mesmo que eu comecei em abril desse ano o meu canal no YouTube, o canal Samantha Holtz. E toda terça-feira eu tenho uma série que se chama Sou Escritor e Agora. Então, já está com quase 30 vídeos já nessa série. Toda semana eu posto um vídeo novo voltado justamente para aspirantes a escritores. Então, se alguém, de repente, está aqui assistindo, tem vontade de lançar ou de escrever um livro, às vezes tem uma ideia e quer saber o primeiro passo para pôr a ideia no papel. Eu já começo abordando desde isso até a busca de uma publicação no mercado editorial. Né? Como que funciona registrar o seu livro, se prevenir para ter os seus direitos autorais garantidos em caso de plágio, como fazer o envio para as editoras, que material você envia, como montar seu book proposal, né? A sua proposta para uma editora. Então tem tudo lá no canal. Eu acho bom porque hoje em dia quem me procura, eu já penso, tem aquele vídeo, eu mando o link e falo, vê se você tem dúvida, qualquer coisa você me responde. Mas o que eu posso dizer aqui para você é, por exemplo, 15 anos atrás, quando eu comecei a tentar pela primeira vez, os meios de comunicação eram outros, as redes sociais não tinham a força que elas têm hoje. Então, o posicionamento das editoras e a abertura delas para novos autores desconhecidos, que era o meu caso, era totalmente diferente. E hoje em dia, com o impacto das redes sociais, tem muito autor sendo contratado, não apenas pela qualidade da sua obra, mas também pelo público que eles já têm. Às vezes eles têm uma página de grande alcance na internet, já tem um público que acompanha um blog, uma fanpage, um canal do Instagram. Isso vai ajudar você a se vender para uma editora. Mas existe também a questão de que tem muitas editoras propondo programas para você se lançar, às vezes de forma independente, às vezes com ou sem investimento financeiro. Mas é preciso tomar muito cuidado e prestar muita atenção, eu digo muito isso aos novos autores. Antes de aceitar uma proposta de editora, pega alguns livros dela, vê o trabalho de revisão, de diagramação, a qualidade do material do livro. É seu nome que você está colocando ali. Então, não deixa a ansiedade de publicar falar mais alto do que a qualidade do livro que você vai colocar no mercado. Eu, graças a Deus, encontrei grandes barreiras na minha adolescência, porque se de repente, naquela ansiedade, na cabeça que eu tinha na época, alguém falasse sim para o renascer de um outono do jeito que ele estava, que hoje eu sei que precisava de muitas melhorias, eu teria aceitado provavelmente, pela minha ânsia de publicar. Então eu sempre falo muito para os aspirantes, por mais que você esteja louco por uma publicação,
Espera uma proposta que vale a pena, que você veja que tem um trabalho legal. Se for uma proposta não muito legal, não vale a pena só por publicar. Então, isso que eu já posso adiantar, que eu reforço bastante isso para os autores não se arrependerem depois, né? Depois de lançado, é como a pedra atirada, ela não volta. Já está lá seu livro no mercado. Tá certo, tá vendo? Importantes conselhos. E além de escritora, Samantha, você também possui outras atividades, como colunista de revista e ministrando palestras em escolas. Então, conta um pouco para a gente como é que é desenvolver esse trabalho, em especial com as crianças e adolescentes. É maravilhoso. As colunas na revista, a revista Terraço, lá da nossa região, e todo mês, assim, quando me propuseram fazer essa coluna, seria aquela coluna do final da revista, e eu percebi, falei, essa coluna o pessoal é sempre mais irônico, mais divertido. E eu começava a escrever meu texto, ele caía para o lado da reflexão. Aí eu apagava tudo, começava de novo, tentava ali uma linguagem mais, né, mais jovial, mais cômica, virava uma reflexão. Aí eu falei para os editores, falei, gente, é isso que eu escrevo, não adianta. Até no meu Facebook, quem me acompanha, eu gosto de fazer reflexões no Snapchat, no Facebook, escrevendo ou gravando vídeos. E eles gostaram da proposta, falaram, poxa, tá legal, continua fazendo nessa linha. Então, tanto lá eu gosto de propor essas reflexões para as pessoas, recebo retornos maravilhosos de pessoas que se sentiram tocadas por minhas palavras, mas nada se compara ao meu trabalho de visitar as escolas. Eu sou chamada com muita frequência para as escolas da minha cidade, até da região, e eu faço questão de estar presente, sabe? Eu vou mesmo com todo o meu coração, às vezes eu não quero nem saber, eu falo, que dia e que hora? E as escolas estão me chamando agora, eu chego aí 2, 3 vezes no mesmo dia para a escola, para atender a turma da manhã, da tarde e da noite. Eles acabam me chamando várias vezes e eu vou, sem nenhum problema, até se algum professor estiver assistindo, quiser combinar, só falar comigo, para o ano que vem, provavelmente, porque esse ano letivo já está se encerrando. Mas o que eu gosto de fazer, e eles normalmente me pedem, dependendo do estilo, né, da turma, do projeto que o professor está escrevendo, eu tanto ministro palestras como workshops de escrita, né, realmente dividindo técnicas de escrita, mas a grande maioria eu conto sobre a minha carreira, como é que foi o meu início, os nãos que eu levei, né, como que começou, até que hoje eu estivesse aqui publicando livros. E em cima disso eu também levo para os alunos uma mensagem muito forte de disciplina, de motivação, de acreditar nos próprios sonhos, de você ir em frente, ir atrás. E isso serve também para a pergunta anterior de quem é aspirante a escritor. Vai atrás, sabe? É difícil? Mas no meu livro Quero Ser Beth Levitt tem uma frase que eu carrego comigo, que diz, se fossem fáceis, não seriam sonhos, nem valeriam a pena. Então, sempre que eu dou essas palestras e concluo com uma reflexão bem, né, bem voltada para aqueles alunos naquela fase de escolhas, de indecisões, eu recebo depois muitas mensagens que me emocionam de verdade, de pessoas que falam, alunos, né, que falam que voltaram a acreditar nos sonhos, que resolveram seguir aquilo que eles se sentiam chamados a fazer no mundo, ou professores que me contam de algum aluno que mudou o comportamento, que melhorou. Eu acho que todos nós temos algo de bom a tocar no próximo, e quando eu vou em uma escola, um coração ali que eu consiga tocar, já faz valer a pena para mim. Então, assim, a parte do meu trabalho que mais me faz sentir realizada é essa. É tocar o próximo, é levar uma inspiração. E eles se sentem, assim, privilegiados por conhecer uma escritora. Eu falo, quem sou eu, né? Grande coisa, mas para eles é importante. Então, tudo se soma em uma corrente do bem. Que bom, legal. Samantha, agora fala um pouco para a gente do seu fã-clube, que parece que hoje ele conta com mais de 600 membros, é isso mesmo? Olha, tá mais ou menos isso o número de curtidas lá na página do Loucos por Samantha Holtz. Aliás, aproveitando, um beijo para todos os loucos e loucas que estão aqui me assistindo hoje, ou depois, né, quando esse conteúdo ficar aí no ar para eles verem. Nossa, esse fã-clube ele nasceu de uma forma muito especial. Sempre que eu postava alguma coisa nas minhas redes sociais, os comentários abaixo das fotos e postagens viravam um bate-papo entre minhas leitoras. Uma comentava, a outra respondia, elas marcavam, começavam a fazer amizade no Facebook. Eu falei, gente, elas estão virando amigas. Leitoras que nunca tinham se encontrado até então.
E eu percebi, eu não me lembro se foi exatamente assim que nasceu, mas que elas falavam, nossa, minha mãe não aguenta mais me ouvir falar da Samantha. É outra embaixo. Meu marido também não. Vamos criar um grupo para a gente falar dos livros da Sam? Vamos. E criaram o Loucos por Samantha Holtz. Até então, apenas um canal para elas conversarem entre si sobre os meus livros. Aí o pessoal foi pedindo para entrar no grupo. É um grupo do Facebook, até quem quiser ingressar está lá, né? Só pesquisar e fazer parte. E era assim, uma moça de Fortaleza, uma da Bahia, uma do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Então, assim, de muitos estados brasileiros se reuniram, até que na Bienal do Livro de 2014, quando foi o lançamento de Renascer de um Outono, todas elas foram até a Bienal, uniformizadas, com uma camiseta com as capas dos meus livros, para me encontrar e para se encontrarem também, porque elas não se conheciam pessoalmente. E até hoje elas são muito unidas, elas são muito queridas. Aonde eu vou tem uma louca representando, a gente carinhosamente chama de loucas, né? Tem uma louca representando o grupo lá e fazem vídeos para mandar para o resto do pessoal, fazem fotos, levam presentes. É um carinho assim que tem hora que eu penso, meu Deus, como é que eu vou conseguir retribuir tudo isso, né? Eu tenho a impressão que eu nem consigo retribuir o suficiente de tanto que elas me enchem de amor, de carinho, de incentivo. Sempre a gente tem aqueles momentos de, ai, será que vai dar certo? Aquela baixa criativa. Aí vem elas com todo aquele amor, falando dos meus livros, da minha escrita. Então, dá aquela injeção de ânimo de novo. Eu só posso agradecer a todos os leitores, especialmente os do fã-clube, que realmente fazem a diferença na minha carreira, vocês podem ter certeza. Legal, Samantha. Fala pra gente agora o que significa a leitura na sua vida. E qual a importância que você acha que ela pode ter na vida de outras pessoas que, de repente, não tenham esse hábito. Qual o recado que você deixa nesse sentido? Não somente eu, mas eu já vi outras pessoas dizendo também. Não existe quem não gosta de ler. Existe quem ainda não encontrou seu gênero literário favorito. Porque a partir do momento que você lê um livro, se apaixona por aquela escrita, por aquela narrativa, e você se pega lendo madrugada adentro porque não consegue parar, quando você termina aquele livro, você vive a famosa ressaca literária, né? Você curte aquele drama por um tempo, por você ter terminado a leitura, mas você quer mais. Você quer viver mais daquilo, daquela expectativa, aquela sensação gostosa de você estar acompanhando uma história, querendo loucamente saber para onde ela vai. Então, se você de repente pegou um livro, um romance meu para ler, a história não engrena. Pode ser que a minha escrita não seja feita para você, para o leitor. Pode ser que o meu gênero literário não seja o seu favorito, prefira um suspense, prefira uma biografia, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu sempre recomendo para as pessoas que querem ter o hábito da leitura e ainda não conseguiram colocar isso no seu dia a dia, pesquise gêneros, tenta novos tipos de histórias, novos autores, mesmo um gênero que você já leu e gostou. Às vezes a escrita de um outro autor naquele mesmo gênero você pode não gostar tanto, né? Ou preferir. E a leitura, o que ela traz de mais importante, pelo menos para mim como leitora, eu consigo me identificar em muitos personagens. Às vezes a personagem central ali carrega um drama, um pensamento ou uma dificuldade que tem tanta coisa na nossa cabeça que a gente pensa, só eu passo por isso, só eu penso assim. A gente tem essa ilusão nesse mundo aí de bilhões de pessoas, a gente ainda acha que tem coisas só nossas. E quando uma personagem às vezes lida com uma situação que você também está lidando ou sabe que precisa lidar, aquilo muitas vezes te inspira. Ou ela vivencia um aprendizado que toca seu coração. Então, para mim, os livros carregam muito mais do que um passar de tempo. Eles realmente, mesmo às vezes sem ser a intenção do escritor, apenas retratando uma vivência da personagem, você leva aquilo para você como um exemplo. E eu acho que as pessoas podem tirar isso da leitura também, com certeza. Que bom. E você falou sobre, né, gêneros literários que as pessoas podem buscar, né, conhecer mais para ver qual que se identificam, né? Uhum. Você indica algum especial para pessoas de repente começar na leitura? De repente os seus próprios livros você acha que são indicados para pessoas que querem começar na leitura e, enfim, o que você diz sobre isso? É difícil indicar um gênero assim global para todo mundo. O romance é muito democrático.
né? O romance, assim, existe o romance com uma pitada a mais ou a menos de algum elemento, às vezes a história é um pouco mais forte, às vezes a história é um pouco mais conto de fadas. Então, vai muito da preferência da pessoa. Eu acho que ela pode partir do princípio de que tipo de filme ela gosta de assistir. Se ela já gosta de assistir filmes, por exemplo, ou seriados, ela gosta daquele filme de chorar bastante, aquele filme de suspirar. Se alguém quiser ler os meus livros, por exemplo, é nessa linha de romances românticos, né? Mas eu, particularmente, eu já li romances que ficam muito focados ali na personagem central e na história de amor, mas eu gosto de escrever histórias que saem um pouco do universo do casal, né? A gente chama de romance qualquer ficção com começo, meio e fim, né? Então as pessoas já às vezes associam romance com história de amor. Mas não necessariamente um romance vai ter um casal, vai ter uma história de amor propriamente dita, né? Então, eu acho que, assim, é interessante ela começar por um romance, independente de haver ali uma história de um casal ou não, mas de uma história que ela lendo a sinopse, ela lendo aquele resuminho atrás do livro, ela já se sinta interessada ou pelo tema, ou pelo desenrolar da história, ou ela já se sinta curiosa, né? E ela pode ter uma ideia do que ela vai esperar no livro, de acordo aí com essa sinopse. Eu realmente recomendaria... O romance é seguro porque ele está ali na vida real, né? Mas se a pessoa já gosta aí de um Harry Potter, de um ladrão de raios, ela pode partir para a fantasia, né? Para histórias já com elementos e mundos fantásticos. Então, acho que vai muito do gosto e de você dar uma lida na sinopse. Eu sou o tipo de leitora que adoro surpresas, eu não leio sinopse. Eu pego o livro, eu estou agora mesmo lendo um livro que eu não li nada da sinopse. Eu termino, depois eu leio de curiosidade, para ver como aquela história foi apresentada. Mas eu amo surpresas e eu sei que dificilmente me decepciono com o tipo de leitura que eu escolho. Mas, mesmo que eu me decepcione, eu sou teimosa, eu vou até o fim também. Legal. Fala então um pouco mais para a gente. Você comentou das suas redes sociais. Passa de novo para a gente, para quem quiser seguir, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ah, legal. Quem quiser encontrar minha página no Facebook, é o facebook.com/, tudo junto, né? Escritora Samantha Holtz. Ou pesquisa lá, Samantha Holtz, tem a minha página para curtir, tem o meu perfil pessoal também, se quiser entrar em contato comigo por lá, também estou à disposição. O meu Twitter é @SamanthaHoltz, o Instagram é samantha.holtz. A Samantha Holtz já estava em uso. O Snapchat também é @SamanthaHoltz. É por isso que eu falo, procura Samantha Holtz em todas as redes que eu estou lá. O YouTube tem o meu canal, que se chama Samantha Holtz, é claro. E nesse canal eu tenho não só as dicas para escritores, mas eu conto algumas vivências, alguns episódios divertidos da minha vida, algumas reflexões e também as dicas para escritores, né? Lá também eu deixo um canal aberto para quem quer me enviar sugestões de temas para eu gravar vídeos, né? Então deixa ali num comentário, eu leio e respondo todos. Então deixa um comentário ali sugerindo um tema para mim, alguma coisa que você gostaria de me ver falando nos meus vídeos. Acho que são esses. Meu site, samanthaholtz.com.br, e o blog, que é o samanthaholtz.com.br/blog. Lá eu replico alguns conteúdos do YouTube em texto para quem prefere, né? Muita gente não gosta, às vezes, principalmente as dicas para escritores, prefere em forma de artigo, de texto, eu passo para lá também. Então tá, várias redes aí para vocês me acompanharem. Bom, legal, Samantha. Então, para finalizar, deixa um recado para os seus fãs, para as pessoas que admiram o seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, agradeço a você, Renan, e a equipe aqui da Orion TV pelo convite para essa entrevista. Estou muito feliz em estar aqui falando do meu trabalho, que eu amo tanto. E para os meus leitores queridos, para o meu fã-clube, para a minha família que está me assistindo, meus amigos, muito obrigada por vocês também me acompanharem, incentivarem a minha carreira. A gente sabe que não é fácil, não deve ser fácil nem para eles. Eu passei aí, antes de lançar esse último livro, eu passei um tempo longo sem publicar, e o pessoal vinha me perguntar: Samantha, quando é que você vai lançar? E eu falava, respirava fundo e falava, não sei, as coisas não estão acontecendo. Então eu sei como também para vocês não deve ser fácil ver a minha aflição, a minha agonia e tentar me incentivar mesmo assim. Então eu só posso agradecer que, sem o incentivo dos leitores, da família, dos amigos, eu não estaria aqui hoje com 4 livros e com todos os que ainda virão, né? Com certeza, graças a vocês, a todo o carinho e incentivo. Muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece, viu, Samantha, pela entrevista. Obrigada. Prazer te conhecer, muito obrigado. Igualmente. Então, encerramos assim o nosso programa da hora, que voltamos amanhã, a partir do meio-dia, com mais um grande entrevistado
E uma boa tarde a todos que acompanharam o programa. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Você está assistindo a Orion TV. Orion TV, programação de qualidade para Tietê e região. Confira nossa programação no site oriontv.com.br.